Comissões debatem queda no número de voos no aeroporto do Galeão. Ação civil pública diminuiu quantidade de mortes na Maré. Estado do Rio pode ter escolas bilíngues para surdos. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Diminuição de passageiros, alta do combustível e a falta de segurança pública do Rio foram considerados motivos para a queda no número de voos no Aeroporto Internacional Tom Jobim. O tema foi discutido na audiência pública realizada em conjunto pela Comissão de Economia e a Comissão de Turismo da Alerj. Uma das principais portas de entrada para o Brasil, o aeroporto do Galeão vem sofrendo com a queda na oferta de voos. O gerente-geral da American Airlines destacou que não há passageiros para encherem os voos. Este ano, a companhia suspendeu temporariamente o trecho entre Rio e Nova York. A Latam também interrompeu no início deste ano os voos entre Rio e Orlando. Para os representantes das companhias, a segurança no estado do Rio também afeta o fluxo de passageiros. A partir do momento que o avião pousa no aeroporto, a gente já está pagando. A gente paga a tarifa de pouso, a tarifa de estadia, permanência, tarifas de armazenagem de peças de avião, como o Robson falou anteriormente. E todos esses custos são bem altos. O acesso para o aeroporto é bem complicado. A linha amarela, linha vermelha. Tem muita gente que tem muito medo de pegar a linha vermelha. Muito medo, assim. E aí acaba indo para o Santos Dumont. A coisa mais triste para uma companhia aérea é ter que cancelar ou diminuir frequências. A gente quer sempre ampliar frequências e abrir rotas, né? Custo de operação versus oferta/demanda. E essa equação ela tem que fechar. Nós retiramos os voos, remanejamos a malha, mas nós temos sim interesse em estudar oportunidades que sejam rentáveis para a companhia, desde que a gente consiga fazer essa equação funcionar, ter a demanda, ter a oferta. Então, trazer mais turista estrangeiro para o Brasil, para cá, porque eu acho que esse também é um grande gap que a gente tem hoje. A gente não traz, os turistas não escolhem o nosso país como destino final. A concessionária Rio Galeão é responsável pela administração do aeroporto desde 2014. Até 2018, foram investidos 2 bilhões e 400 milhões de reais e estão previstos para 2019 mais 3 bilhões de reais. Para o presidente da concessionária, despesas aeroportuárias não são motivo para as companhias deixarem de operar no Galeão. Todas as despesas aeroportuárias no custo final das linhas aéreas não chega a 4%. Então, ainda que nós pudéssemos fazer tudo de graça, não representaria para eles significativa melhoria de receita. Então, mas nós temos, além disso, diálogos com todos eles. Nossas tarifas são reguladas, quer dizer, não são livres, e nós fazemos todo o esforço para, junto com eles, identificarmos as melhores formas de mobilizar mais voos. A redução no número de voos nacionais e internacionais afeta diretamente o setor de turismo do estado. Hoje, o Aeroporto Internacional de Guarulhos lidera o fluxo de voos, o que faz com que o Rio dispute com o estado de São Paulo. Para o secretário estadual de Turismo do Rio, Otávio Leite, a retomada econômica do setor depende de alterações tributárias que atraiam as companhias aéreas. Reduzir o ICMS sobre o querosene de aviação, que hoje é de 13% no estado do Rio, é essencial, de acordo com Leite. O Rio de Janeiro não pode ficar ao sabor assistindo uma guerra fiscal que hoje em dia se pratica no Brasil. Então, dentre vários outros pontos, esse tema tributário é um ingrediente relevante. Eu estou falando de praticar uma alíquota menor sobre o ICMS que incide no querosene da aviação, desde que previamente a empresa beneficiária ela implante novas frequências. Significa dizer, há uma compensação
entre o que se deixa de arrecadar e o que se vai se arrecadar. Para o presidente da Comissão de Economia da Alerj, deputado Renan Ferreirinha, a audiência serviu para entender o cenário aéreo e destacou que a comissão vai acompanhar a situação do aeroporto do Galeão. Existe combustível, que sim, que é um fator que corresponde a de 30% a 40% do custo do voo, mas existem outras questões, existe a segurança pública, existe a acessibilidade, existe a atratividade do Estado como um todo. Então a gente precisa ter esse embate, realmente esse discurso, esse debate ativo no Estado, aqui no Parlamento, no Poder Executivo, diferentes atores do setor privado, do setor público, do terceiro setor, porque isso é muito importante. O Estado do Rio de Janeiro e a região metropolitana, a cidade do Rio, são realmente o farol desse país. A gente não pode perder esse protagonismo no nosso país. A Comissão de Segurança Pública da Alerj debateu nesta quinta-feira o projeto de lei que quer acabar com as unidades de polícia pacificadora. O secretário estadual da Polícia Militar defendeu a manutenção das UPPs. O programa das unidades de polícia pacificadora foi iniciado em 2008. 38 unidades foram implantadas em várias regiões do estado com a finalidade de reduzir a criminalidade nas comunidades que representavam alto índice de violência por conta da ação do crime organizado. Nós temos 7.000, quase 8.000 policiais, mais de 7.000, sem poder exercer o seu poder de polícia, recebendo do Estado, colocando as suas vidas em risco e colocando a vida das pessoas lá em risco também. Recentemente foi aprovado em primeira discussão na Alerj um projeto de lei de autoria do deputado Rosenberg Reis que visa a extinção das unidades de polícia pacificadora. De acordo com a proposta, os policiais militares que atuam nas UPPs serão distribuídos entre os batalhões da Polícia Militar. Durante o encontro, o secretário estadual da Polícia Militar disse que a corporação precisa fortalecer o policiamento nas principais vias da cidade e que, apesar da falta de condições dos equipamentos e de trabalho da polícia, ele é a favor da manutenção das UPPs, já que até agora 123 fuzis foram apreendidos e a expectativa é que 600 sejam apreendidos até o final deste ano, principalmente nas áreas ocupadas. A proposta do deputado Rosenberg recebeu emendas e está sendo analisada pelas comissões da Casa. Em relação ao secretário, nós começamos a nossa audiência com o mesmo protegendo a manutenção das UPPs. Todos os questionamentos foram no sentido da permanência das unidades de polícia pacificadora. Só que com o passar da reunião, ele foi observando que o papel da comissão aqui foi um papel de agregar, de levar elementos para os deputados, para que os deputados possam apreciar melhor a questão e agregar no sentido de dar apoio legislativo para ele. O presidente da Comissão de Segurança Pública disse ainda que o grupo é a favor da extinção das UPPs. Era um projeto que tinha que vir com polícia e com social, tinha que vir com saneamento, tinha que vir com cultura, educação, e nada disso foi implementado. Hoje nós temos a Polícia Militar acuada dentro de comunidades, e as comunidades, policial tendo que passar por local X, local Y, não é atacado, emboscadas, enfim, dentro de container. Hoje nós somos pela extinção da UPP, mas uma extinção gradativa que possa proporcionar em cada unidade de polícia pacificadora o seu término. O texto será votado em segunda discussão em plenário e, se aprovado, será encaminhado para a sanção do governador. Algumas emendas serão acatadas, outras não. Porque outras querem já colocar um substitutivo para manter o que tem. O que tem hoje não deu certo. Então, vou pedir para rejeitar algumas emendas, outras serão acatadas e vamos votar o projeto. Quem é e como o Estado encara o jovem fluminense? Esse será o tema da Comissão Especial da Juventude, presidida pela parlamentar mais jovem da Alerj, deputada Dani Monteiro. A comissão, que tem como vice-presidente o também jovem deputado Renan Ferreirinha, vai discutir temas que atingem o jovem no estado do Rio de Janeiro: trabalho, educação, prevenção à violência e cultura. Os deputados querem discutir políticas públicas que permitam que os jovens sejam protagonistas de seus futuros. Hoje ainda é muito difícil que o nosso poder público, o Estado brasileiro, reconheça uma necessidade de aplicações de políticas públicas específicas e ampliadas para um corte etário que o Estatuto Nacional de Juventude reconhece como de 15 a 29 anos. É necessário políticas que exercitem a capacidade criativa dessa juventude, que desenvolvam habilidades dela a partir
do recolhimento de saberes e conhecimento. Nos dias de hoje, onde a juventude é os mais altos índices de homicídio, são os mais altos índices também de feminicídio, de casos de estupros, os mais altos índices de desempregos, ou seja, são diversas faltas de políticas públicas de violação ao direito do ser jovem. Também foi instalada nesta quinta-feira a CPI do Rio Previdência. O objetivo é investigar denúncias de desvios na Previdência do Estado e dar mais transparência sobre a utilização de recursos públicos. A gente quer balancetes, confirmação de repasses financeiros, receitas confirmadas, decisões que possam ter impactado nessa arrecadação da Rio Previdência, tudo que tenha sido definido, né, nos órgãos colegiados, para que a gente tenha esse retrato geral do Rio Previdência e do RJPrev a partir do momento que ele é criado e consiga fazer uma grande radiografia. Além disso, a gente aprovou uma primeira audiência com o Tribunal de Contas do Estado e com o Ministério Público, que já fizeram estudos, que já apontaram diversas irregularidades na gestão do Rio Previdência, para que a gente possa, a partir dessa apresentação desses órgãos de controle, definir melhor quais são os pontos que a gente vai aprofundar e que a gente vai trabalhar. Foi instalada a Comissão Especial de Modernização Tecnológica da Alerj. O objetivo é trazer soluções para que o parlamento se modernize e melhore o acesso às informações. A comissão vai discutir mais transparência para que a população tenha acesso aos dados do Legislativo. Essa comissão visa criar novos procedimentos e trazer novas soluções de tecnologia para que o usuário, ou seja, o cidadão fluminense, tenha acesso à informação de forma rápida, ele consiga buscar dentro dos seus anseios do poder público soluções junto à casa e também internamente as pessoas que aqui trabalham, tais como os servidores ou os deputados, tenham facilidade no seu dia a dia. Tem um estudo que mostra que 60% das prefeituras do Brasil já sofreram ataques cibernéticos, ou seja, pararam a sua folha de pontos, seus pagamentos, tudo por falta de processos mínimos de segurança. Então a gente quer que essa casa não corra esse risco. Então a gente vai criar procedimentos, vai auxiliar a área de tecnologia da casa para que ela consiga se adequar a novos processos e a novos parâmetros que estão hoje em vigência no mundo. Também foi instalada a Comissão de Meio Ambiente. A presidência ficou com o deputado Tiago Pampolha. A questão do acidente ambiental na bacia de Sepetiba e também o assunto das barragens no estado do Rio de Janeiro foram debatidos. Nós precisamos entender que é de suma importância regulamentar, né, o funcionamento dessas barragens para que a gente possa dar tranquilidade para os moradores, em primeiro lugar, e para a volta dos empreendimentos, para que essas cidades e as cidades do entorno não sofram um processo de desertificação. Então a gente precisa, né, entender que essa comissão tem um papel fundamental nisso. Tivemos ali a mitigação, por exemplo, da vida marinha, né, no oceano, na bacia e também, né, no nosso mangue. Né, e isso afeta imediatamente, né, a segurança alimentar daquela população que vive ali no entorno, né, afeta a pesca, como foi dito. Então nós precisamos entrar e entender os motivos para punir de forma rigorosa os responsáveis, né, e descobrir de que forma a gente pode evitar que novos danos aconteçam. O número de mortes em operações policiais na Maré diminuiu após a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em 2016. A informação foi passada pelo integrante do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública durante a audiência da Comissão de Direitos Humanos da Alerj. O Estado democrático de direito se refere a um Estado em que existe respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais. Como garanti-lo em operações policiais nas comunidades do Estado do Rio? Essa era a pergunta principal da audiência. O filho de Bruna Silva foi morto durante uma operação policial na comunidade da Maré. O menino de 14 anos ia para a escola na ocasião. Hoje, Bruna luta para que outras mães não passem pela mesma experiência que ela e pede que a polícia proteja os moradores das comunidades. A polícia ela não pode fazer o que faz com criança com roupa e material de escola.
Tá morrendo todo mundo, tá morrendo polícia, tá morrendo criança, tá morrendo morador, tá morrendo todo mundo. Só que na favela, quem tomba os nossos corpos lá dentro é o Estado. Então eu vim aqui hoje reivindicar o meu direito, que eu quero que essa mesma polícia que vai lá dentro exterminar a gente na nossa comunidade, eu quero que ela venha a nosso favor. Ela tem que trabalhar a nosso favor. Ela tem que encontrar os nossos filhos na rua e abrigar os nossos filhos. Para esse defensor público, o caminho para evitar essas mortes passa pelo cumprimento de leis já existentes, como a que prevê a instalação de equipamentos de vídeo, áudio e GPS em viaturas para transmissão e armazenamento de detalhes das operações. O defensor falou ainda sobre a ação civil pública da Maré, que, segundo ele, reduziu em 44% o número de mortes de moradores da comunidade. Nenhuma morte de policial foi registrada na mesma época. Essa foi uma ação que trabalhou operações especiais em favelas. Essa primeira decisão se limitou à Maré, o conjunto de favelas. A Maré também é um bairro oficialmente. E também determinou o cumprimento de leis estaduais que já estão em vigor, mas que não são cumpridas integralmente, como a presença de câmeras nas viaturas policiais, de GPS, presença de ambulâncias em operações policiais e uma série de protocolos com relação a buscas domiciliares, enfim, um compromisso com a preservação da vida e a minimização dos riscos para as pessoas inocentes, para todas as vidas, né? A letalidade não é um fator de eficiência policial. Segundo o coordenador de Polícia Pacificadora, Coronel Pimenta, a polícia está cumprindo as diretrizes da Ação Civil Pública da Maré. Nós seguimos, observamos todos os requisitos, todos os protocolos definidos pelo Ministério Público durante o planejamento de cada operação. O Ministério Público ele é informado e nós providenciamos todos os meios logísticos e de pessoal para que hajam operações policiais militares em que não resultem na vitimização, principalmente de moradores, de inocentes, preservando a vida, a integridade física dessas pessoas, nem a vitimização do policial militar. Para a professora especialista em segurança pública, Jaqueline Muniz, da UF, é necessário construir uma doutrina de uso da força, com procedimentos e protocolos claros de ação que permitam capacitar os profissionais da polícia. Quem é o nosso policial? Ele é um administrador da incerteza, do risco e do perigo. Isso não é trivial. E para isso exige que ele tenha procedimentos claros, protocolos válidos, que dê a ele estabilidade, previsibilidade e garantia no exercício de sua função. E do outro lado, permita que a sociedade siga ela garantindo o mandato de polícia, a autorização para agir em seu nome. E é dessa maneira que nós vamos conseguir mudar. A presidente da Comissão de Direitos Humanos encaminhou uma série de recomendações para as polícias militar e civil e vai cobrar do governo do estado mais investimentos na área da segurança. Os encaminhamentos dizem respeito com relação à inteligência da polícia, mais orçamento para essa inteligência, para que não possa ter ali um processo de investigação que garanta a isenção e autonomia desses peritos. A gente também apresentou encaminhamentos no que diz respeito ao trabalho e à discussão de uma rede que possa trazer tanto a área de cultura, a área de saúde e segurança pública, para que a gente apresente um plano que seja interrelacionado e intersetorial. A gente também propôs uma construção que possa trazer, por exemplo, a nossa organização para atendimento dos familiares de policiais vítimas da violência, mas essa construção junto com a própria polícia e também para a população. Em sessão extraordinária, os parlamentares discutiram o projeto que cria no estado escolas bilíngues para surdos. O objetivo é atender alunos com surdez total ou deficiência auditiva nos ensinos infantil, fundamental, médio e educação de jovens e adultos. A linguagem de Libras será a primeira língua
e o português a segunda. O projeto do deputado Márcio Pacheco foi aprovado em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. Os oficiais de registro civil podem ser obrigados a enviar mensalmente para os núcleos da Defensoria e do Ministério Público uma relação dos registros de nascimento que não tenham a identificação da paternidade. Os oficiais também deverão informar às mães o direito de indicar o nome do suposto pai e a possibilidade de ingressar com uma ação de investigação de paternidade. O projeto do ex-deputado Átila Nunes foi aprovado em segunda discussão e agora segue para a sanção ou veto do governador. O projeto do ex-deputado Vaguinho autoriza a realização do exame criminológico em detentos encaminhados para o sistema prisional do Estado, quando for solicitado pelo juiz competente. O exame criminológico é feito por psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais para avaliar se o preso pode ou não receber benefício de progressão de pena. O projeto foi aprovado em segunda discussão e agora segue para a sanção ou veto do governador. Pode ser criado no Rio o programa de esclarecimento da população sobre o direito ao benefício da tarifa social de energia elétrica. O texto prevê a realização de campanhas publicitárias nos meios de comunicação e na imprensa, com a divulgação dos prazos e dos procedimentos que devem ser seguidos pelos clientes. Já as concessionárias de energia devem ter linha telefônica exclusiva para esclarecer dúvidas sobre a tarifa. O projeto do deputado André Siciliano foi aprovado e retorna a pauta para mais uma votação. O Rio pode ter um programa estadual de cuidados paliativos na saúde pública. São tratamentos oferecidos o mais cedo possível aos pacientes com doenças crônicas fatais, para garantir melhor qualidade de vida aos doentes. A matéria do deputado Carlos Mink foi aprovada em segunda discussão e agora segue para análise do governador. É um olhar de cuidado com as pessoas naquela fase da vida que elas mais precisam. Estão mais vulneráveis, muitas vezes solitárias. Então, pensar assim, não tem jeito. Não. Tem que dar carinho, tem que ter música, informação, tem que ter qualidade de vida até o fim. Cuidado paliativo é uma filosofia humanista do nascimento até a morte. As delegacias de atendimento à mulher do Estado do Rio devem ter pelo menos 20% de policiais civis mulheres nas escalas de plantão. É o que diz o projeto da deputada Marta Rocha, aprovado em primeira discussão. A matéria volta mais uma vez para a pauta. Nós imaginarmos que se é difícil comunicar uma agressão, é muito difícil, mas um estupro é muito mais. Então, se não tiver ali, da mesma forma que muitas mulheres gostam de procurar o ginecologista do sexo feminino, né? Quando você vai relatar um estupro, via de regra, as mulheres querem ser ouvidas por uma policial do sexo feminino. Pelo constrangimento, pelo detalhamento que você tem que dar de como se procedeu o fato, né? Na certeza que uma mulher terá sensibilidade para entender a violência sofrida por outra mulher. Proposta da deputada enfermeira Rejane pode alterar a lei de 2006, que reserva espaços exclusivos para mulheres nos vagões de trens e metrôs do Rio. O texto abre exceções para pessoas do sexo masculino que podem frequentar os vagões. São elas: meninos de até 12 anos, homens com necessidades especiais acompanhados por uma mulher ou homens que estejam acompanhando uma mulher com necessidades especiais. A parlamentar define também que os recursos das multas aplicadas a quem descumprir a regra sejam destinados ao Fundo Especial dos Direitos da Mulher. O projeto foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma discussão. Na segunda sessão do dia, os parlamentares analisaram 9 vetos do governador a projetos aprovados na Alerj. O primeiro veto foi a um trecho do projeto do ex-deputado Dr. Giulianelli, que declara de relevante interesse ambiental a conservação e a proteção dos ecossistemas de montanha no estado. A proposta prevê ações de monitoramento, avaliação e controle da qualidade ambiental, além de prevenir impactos decorrentes de atividades econômicas. O artigo vetado trata das competências do CONEMA, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, como estabelecer metas de conservação e recuperação do ecossistema. O veto foi rejeitado pelo plenário.
Será criada no estado uma política de apoio à agricultura urbana, com o objetivo de garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Entre as ações que devem ser realizadas estão a geração de emprego e renda, a garantia da qualidade dos alimentos e a promoção do trabalho familiar e de cooperativa. O projeto dos deputados Carlos Mink, Flávio Serafini, Valdec Carneiro e dos ex-deputados Nivaldo Mulim e Dr. Julianelli teve o veto rejeitado. O plenário manteve apenas o veto ao artigo que trata da concessão de incentivos fiscais para a agricultura familiar. Hoje a gente já tem, no estado do Rio de Janeiro e vários estados do Brasil, iniciativas que buscam estimular a produção de alimentos nas áreas urbanas. Isso se dá desde iniciativas de menor porte, em apartamentos, em casas pouco espaçosas, com a produção de temperos, com a plantação de árvores frutíferas, até iniciativas mais abrangentes de hortas comunitárias, de hortas em espaços urbanos, de plantio de árvores frutíferas em áreas públicas. Foi discutido também o veto à proposta dos deputados Jorge Felipe Neto, Valdec Carneiro e do ex-deputado Tio Carlos, que estabelece o turno único na rede pública de educação do Estado. O período será de 7 horas diárias e vai alcançar todas as etapas do ensino básico. O Estado terá 10 anos para implantar o novo horário em toda a rede. O veto foi derrubado, exceto no trecho que torna obrigatório o ensino de arte, educação física, sociologia, filosofia e língua espanhola. Rejeitado também o veto à proposta da deputada Lucinha, que cria uma linha social de barcas ligando a Praça 15 à Baía de Sepetiba. O serviço deve ser prestado por uma concessionária escolhida por licitação pública. É importante porque a Zona Oeste concentra uma população muito grande que trabalha no centro da cidade. E nós temos a Baía de Sepetiba, com águas tranquilas, uma baía tranquila, que não tem tanto problema. E é possível, sim, você criar um transporte que dê oportunidade à população de Sepetiba de chegar ao centro da cidade através das barcas, ligando Sepetiba à Praça 15. Pessoas feridas em acidentes de trânsito e que tiverem plano de saúde devem ser levadas para hospitais conveniadas ao plano quando forem socorridas pelo Corpo de Bombeiros ou pelo SAMU. O projeto do deputado Samuel Malafaia e do ex-deputado Jorge Pisciani, que altera uma lei de 2016, teve o veto rejeitado e vai virar lei. A gente tinha feito o projeto só com a cabeça nos bombeiros e os próprios oficiais dos bombeiros, médicos e o comandante me lembraram que deveríamos também incluir o SAMU. Derrubado o veto ao projeto que altera a formação do Conselho Superior da Fundação CECIERJ, Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio. A proposta dos deputados Valdec Carneiro e Flávio Serafini e do ex-deputado Dr. Julianelli inclui 2 representantes do quadro permanente de pessoal da Fundação, indicados pelos servidores entre os membros efetivos do Conselho. Agora a CECIERJ, através dos seus servidores, vai estar representada permanentemente no seu Conselho Superior. Então, independente de mudanças na gestão, a CECIERJ vai passar a ter uma memória institucional própria através desses trabalhadores. Foi vetada a proposta da deputada Lucinha, que obriga as empresas concessionárias do serviço de transbordo e tratamento de resíduos sólidos a destinar 5% do valor do contrato para incentivos à reciclagem. Os recursos deveriam ser aplicados em salários para catadores, compra de equipamentos próprios para reciclagem e urbanização do entorno do empreendimento. Mas o veto foi mantido pelo plenário por 50 votos a 11. Infelizmente, estou muito triste no dia de hoje de terem mantido um veto absurdo como esse. Depois não adianta contar a história, que a baleia está cheia de plástico, porque ela come plástico, que os animais estão morrendo e que os rios transbordam porque não investem em coleta seletiva, que seria mais barato e daria um retorno muito maior para a sociedade. O Rio pode ter um programa de ocupação cultural. O objetivo é ampliar o acesso da população aos bens culturais com a gestão compartilhada de imóveis públicos que estiverem obsoletos e não apresentarem vantagem econômica ao governo. O plenário rejeitou o veto do governador e a proposta do ex-deputado André Lazzaroni vai se tornar lei. O projeto do ex-deputado Flávio Bolsonaro permite aos proprietários de veículos novos optar por receber o certificado de registro de licenciamento pelo correio ou em um posto de vistoria do Detran.
O pedido deve ser feito pelos telefones de atendimento ou pela página do Detran na internet. O veto do governador foi derrubado e a proposta vai ser sancionada. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima semana.